Capítulo 347, Criação de Kinei. 7a. Você não precisava vir até aqui para me ajudar, não se preocupe. Estou ajudando porque quero. O idoso deu um sorriso afetuoso para o garoto que carregava suas coisas para ele. Não sei de quem você é, filho, mas os seus pais devem ter muito orgulho de você. Obrigado. O garoto coçou a cabeça e começou a subir a montanha com o idoso. Uma expressão triste passou pelo seu rosto por um momento, mas ele rapidamente sorriu de novo. A sombra, observando de longe, ficou emotiva. Depois de se tornar subordinado de Yonvoo, Ryong esteve tão ocupado tentando recuperar sua força e ajudando Yonvoo que não teve tempo de se preocupar com seu filho. Era parcialmente porque Yonvoo estava cuidando de seu filho como havia prometido. Mas vê-lo com seus próprios olhos o deixou aliviado. Ele ficou sabendo que seu filho tinha largado as drogas e estava trabalhando em uma loja de itens variados para conseguir dinheiro para viver. Depois de segui-lo o dia todo, parecia que ele realmente estava tendo uma vida decente. Ele era educado com os clientes e ajudava estranhos de vez em quando. Ele não parecia em nada com o filho que Ryong conhecia. Por um momento, Ryong até duvidou se tinha encontrado a pessoa certa. Mais tarde, ele ficou se perguntando se seu filho agia desse jeito de dia e fazia outra coisa à noite, mas esse não parecia ser o caso. Ele realmente tinha mudado. Ele não tinha competência como um jogador, mas ainda estava se comportando como um humano. O que Yonvoo havia feito para que isso acontecesse? Ele balançou a cabeça. Eu devo ter criado ele do jeito errado. Ryong fez tudo o que pôde por Ambin, mas ele não estava lá quando Ambin mais precisou dele e provavelmente era por isso que Ambin acabou daquele jeito. Não era uma desculpa, ele machucou várias pessoas e por causa dele, o 16º andar quase foi destruído. Mas ver seu filho transformado fez o coração de Ryong ficar tranquilo. Sem rosto, ele se lembrou de seu encontro com Sem Rosto no Palácio do Rei Macaco. Ei, não achei que te encontraria aqui. Meu querido amigo. Aquele não era Sem Rosto. Sem Rosto possuía várias faces, mas a que apareceu naquela hora era alguém que ele achava que estava morto ou então à beira da morte. Deus da Espada. Ryong cerrou seus punhos. E eu estava aqui me perguntando onde você tinha se escondido. Sem Rosto era considerado uma das 6 novas estrelas, mas ele era um jogador que já estava na torre há algum tempo. Ele era bem famoso por suas ações, mas não era muito popular porque não era tão forte. No entanto, depois da queda repentina do dragão vermelho, ele esteve em ascensão. O Deus da Espada era Sem Rosto, ou melhor, ele se disfarçou como Sem Rosto. Ele provavelmente engoliu o verdadeiro Sem Rosto. O Deus da Espada era louco por artes marciais, mas não ignorava completamente as outras habilidades. Era inteiramente possível que ele tivesse usado outros métodos ou artes que evitavam aqueles que estavam procurando por ele. Porém, havia uma coisa que complicava a situação. Ele não é só uma pessoa como um nobre da morte. Ele sabia que havia várias outras almas além do Deus da Espada dentro do corpo de Sem Rosto. E para piorar, ele reconheceu a maioria delas. Mubiol, Kadik, Ebaetsu, Sei, Tiller e até Flang, eles eram todos subordinados que dariam suas vidas pelo Deus da Espada. Eles foram as lâminas que ajudaram Cheongvado a se tornar parte dos 8 grandes clãs. Todos eles estavam com o Deus da Espada, até a pessoa que ele menos esperava, Flang. Ele era o irmão mais novo do Rei Marcial e um dos fundadores de Cheongvado. Havia outras almas também, mas a maioria delas era de Cheongvado. Sem Rosto era como um Cheongvado ambulante. Como havia muitas almas em um corpo só, ele tinha dificuldade em controlá-lo. Seu corpo rangia com pequenos movimentos e a personalidade dominante mudava frequentemente. Mas Ryong tinha certeza de que Sem Rosto conseguiria superar essas restrições e se tornar completo novamente. Ele poderia até atingir um pináculo ainda maior do que o do Deus da Espada, já que ele podia processar os pensamentos de várias pessoas ao mesmo tempo. O Deus da Espada que Ryong se lembrava nunca recuava diante de obstáculos e sempre se forçava a continuar andando em frente. Foi assim que ele foi de um mudo para um dos 9 reis.
Vamos nos encontrar de novo se o destino permitir. Foi isso que Sem Rosto disse a Anriong antes da caverna desabar. Até hoje, Anriong se sentia frustrado e desconfortável. Mesmo se voltasse no tempo, ele faria a mesma coisa. Ainda assim, ele que tinha sido o responsável pela destruição de Xiongvado. Ele já tinha contado a Yonvou tudo que sabia sobre Sem Rosto e Yonvou assegurou que ele não precisava se preocupar com nada. Mas ele ainda se sentia inquieto. Já que Sem Rosto conseguiu ver que ele estava com Yonvou, a não ser que Sem Rosto fosse um idiota, ele sabia quem estava por trás da destruição de Xiongvado. Anriong, onde você está? Naquele momento, ele ouviu a voz de Yonvou através da conexão que tinham. Era hora de voltar. Depois de responder que estava a caminho, ele olhou para seu filho por um momento e desapareceu nas sombras. Ambin parou e olhou ao seu redor. Ele definitivamente tinha sentido uma presença familiar. O que foi? Não foi nada. Vamos continuar. Ambin balançou sua cabeça e começou a caminhar com o idoso novamente. Tio. Você vai sair para trabalhar de novo. Não é justo. Yonvou levantou o Sersha, que estava choramingando. Eu não vou demorar. É a mesma coisa que você disse da última vez. E até o Bran vai com você dessa vez também. Yonvou sabia que ela estava chateada porque Bran, que sempre tomava conta dela, estava indo também. Traz um sorvete de melona para mim então. O quê? Aquele que você fez da última vez estava muito gostoso. Quero comer de novo. Yonvou caiu na gargalhada. Ele deu um tapinha em suas costas e a tranquilizou dizendo que traria. Além disso, ele desesperadamente esperava que teria boas notícias para Sersha quando retornasse. Não se preocupe. Eu vou tomar conta da Sersha. Mesmo que eu não consiga, todos aqui nessa vila ficarão felizes em ajudar o ancião-chefe. Ajeitou seus óculos enquanto pegava Sersha de Yonvou. As lutas entre os garotos da vila ficavam piores a cada dia graças a ela. Yonvou acenou com sua mão e voltou para seus companheiros. Enova estava olhando para Sersha com uma expressão rígida. Aquela garota sim, é a filha do Yonvou. Entendo. Enova assentiu. Ele havia de tempos em tempos quando estava ajudando com a pedra filosofal, mas ele não tinha percebido quem era. Apesar de ela chamar Yonvou de tio, ele achou que era só um sinal de afeição. Você quer segurar ela? Enova hesitou por um momento e pegou Sersha no colo com tanto cuidado como se estivesse com medo de que ela pudesse quebrar. Sersha arregalou os olhos. Tio. Esse vovô criança é esquisito. Vovô criança. Yonvou segurou a risada que estava prestes a escapar de seus lábios. Os outros desviaram o olhar com rostos vermelhos. Enova acariciou a cabeça de Sersha com seu braço curto e a devolveu com um suspiro. Então ele encarou Yonvou com os olhos meio apertados. Parece que a falta de educação faz parte da família. É o que parece. Yonvou olhou para seus companheiros. Khan, Doyle, Victoria, Kreutz. E além disso, Bran, Galliard e Enova. 8 pessoas no total. O número de pessoas em seu grupo havia aumentado. Considerando como ele queria agir sozinho quando entrou na torre pela primeira vez, várias coisas tinham mudado. Vou abrir o caminho. Bran rasgou um pergaminho em sua mão. Um portal vermelho apareceu sobre seus pés, usando as coordenadas de Yonvou, já que ele já esteve no Tártaro antes. Eles podiam ver o céu escuro do Tártaro além do portal. Quando estavam prestes a entrar, o rei marcial acenou para Yonvou de cima do telhado da cabana de Bran. Ei, senhor discípulo. Você poderia vir aqui um segundo? Yonvou arregalou os olhos com a aparição repentina do seu professor e pediu para que seus companheiros esperassem para ele poder falar com o rei marcial. Sim, senhor. Você tem que limpar a merda que fez. Yonvou olhou para ele com um olhar questionador e o rei marcial jogou um pedaço de papel para ele como se não quisesse se dar o trabalho de responder. Yonvou pegou o papel facilmente e leu. Seus olhos ficaram sinistros. Isso é o exército demoníaco declarou guerra. Em nome de nosso Deus, nós declaramos guerra ao nosso inimigo, o acumulador, por perturbar as ações de nosso Senhor.
Punições serão aplicadas aos bandidos, hereges e pessoas imorais que seguem o acumulador. Como pode ver, eles estão dizendo que vão matar todos que te ajudam. Eles também estão me metendo nessa furada, não é? O rei marcial continuou como uma expressão irritada. E aquele desgraçado do guloso devia ficar quietinho comendo no quarto dele, mas ao invés disso fica falando que está trabalhando com você e aquelas salamandras pretas para bater nos lagartos brancos. Ele estava se referindo ao dragão negro e dragão branco. E também tem os jumentos das torres de magia que deviam levar um tiro, porque fizeram uma aliança e estão atrás de você. Yonvou se lembrou de como Boo tinha se livrado do doutor da ruína e necrópole. Aqueles filhos da puta de Elohim estão começando a agir de novo. E o clã Leão de Ferro está reunindo mercenários também. 4 dos 8 grandes clãs estavam se movendo. As torres de magia não conseguiam mostrar todo o seu poder por causa de suas brigas internas, mas se eles se unissem, se tornariam uma força a ser reconhecida. Se o Leão de Ferro reunisse todos os mercenários, também seria uma poderosa força. Tudo isso poderia se tornar uma grande guerra. E você está no meio disso tudo. Que tipo de merda você fez? O rei marcial estreitou os olhos. Ele estava sorrindo, mas o ar ao seu redor era arrepiante. Por causa do senhor discípulo aqui, a vila inteira vai se envolver em algo irritante. O que vamos fazer? Mas Yonvou reagiu de forma indiferente. Só isso. A testa do rei marcial se enrugou. Oi. Ainda precisa ficar maior. Não é tão sério quanto eu esperava. Você quer que uma grande guerra aconteça? Se possível, seu merdinha maluco. O rei marcial colocou a mão na testa com uma expressão incrédula. Várias guerras aconteceram durante os milhares de anos de história da torre, mas só algumas tiveram uma escala tão grande que quase eliminou metade da população. Uma das guerras mais famosas foi a lendária Guerra de Exterminação do Segundo Grande Dragão. A espécie dracônica queria abrir um caminho para o 98º andar para recuperar sua divindade, mas o Todos por Um os bloqueou no 77º andar. O resultado da guerra foi a extinção da espécie dracônica, que governava a torre naquela época. Se a jovem rainha do verão não tivesse sobrevivido, a espécie dracônica inteira teria morrido. Aconteceram mais algumas grandes guerras depois dessa e em todas elas, houve mudanças na hierarquia da torre. Era disso que Yonvou estava falando. O rei marcial achava isso inacreditável, mas os olhos de Yonvou estavam mais sérios do que nunca. É só ignorar o que está acontecendo. Uma guerra não vai começar tão fácil assim. A situação vai crescer além das expectativas deles e eles vão ficar ocupados demais suspeitando uns dos outros. Enquanto o fogo da fornalha não for acesso, eles só vão continuar falando sobre criar alianças e você vai acender essa fornalha. Yonvou não disse nada. Os olhos do rei marcial ficaram pensativos e um dos cantos de sua boca se curvou. Seu sorriso parecia de desdém de um ângulo e malicioso de outro. Era isso que você estava imaginando na sua mente? Se então as habilidades imaginativas do senhor discípulo são incríveis. Capítulo 348, Criação de Kinei. 8. O rei marcial estalou a língua. Você sabe como é a minha política, não é? Sim, eu sei. O rei marcial tinha 3 regras para qualquer coisa que envolvesse a tribo dos Unixifres. Não interferir, não se envolver, não tolerar. Eles não aceitavam nenhuma interferência e não se envolviam com nada, mas quando qualquer uma dessas coisas aconteciam, eles não toleravam nada. Foi assim que a tribo dos Unixifres conseguiu ficar acima das brigas entre os 8 grandes clãs e continuar a florescer. Mas se Yonvou causasse caos na torre, ele poderia envolver a tribo dos Unixifres em problemas. O exército demoníaco e a aliança das torres de magia já tinham desafiado abertamente a tribo dos Unixifres e o rei marcial, dizendo que estavam prontos para lutar. A aliança da Terra do Sangue Dragão Negro desejavam o envolvimento do rei marcial, apesar de não deixarem isso explícito. O fato de que eles se aliaram com Yonvou, que não era tão poderoso assim, era claramente um estratagema para arrastar o rei marcial junto. No entanto, o rei marcial não queria se juntar a ninguém.
Ele só tinha aparecido para lutar contra o dragão vermelho por causa da regra de não tolerar. Eles foram envolvidos na batalha porque estavam perseguindo a pessoa que tinha assassinado alguém da tribo. Ele ria daqueles que brigavam para ver quem era o mais forte e não tinha interesse em briguinhas na lama como essas. Suas ambições eram muito maiores. Derrotar todos por o cara que o desprezava. O rei marcial tinha vindo para contar isso a Yonvou. Ele já havia expulsado 2 discípulos e tinha acabado de aceitar o terceiro, que estava mostrando potencial. Ele não aprovava o modo como Yonvou estava sempre causando problemas, mas ele se lembrou que acabou fazendo a mesma coisa quando era mais jovem, então fingiu não saber de nada. Mas se Yonvou fosse longe demais e espirrasse a lama nele, ele não ficaria parado. Yonvou estava ciente disso e assentiu. Antes do rei marcial se tornar professor de Yonvou, ele cortou laços com seu próprio irmão, então não tinha como Yonvou não saber que tipo de pessoa ele era. Essa é a minha luta. Ele queria concluir sua vingança sozinho a qualquer custo. Acho que você disse a mesma coisa um tempo atrás. Quer saber, foda-se. O que importa é você voltar em segurança, mas acho que até isso vai ser difícil e com isso, o rei marcial desapareceu. Yonvou se curvou, sabendo que seu professor ainda o estava observando de algum lugar, e entrou no portal. A luz preencheu sua visão e o cegou. Você entrou na etapa oculta Tártaro. O ar é tão pesado, também existe uma pressão nas almas. É porque esse lugar é onde os seres divinos vivem. Então esse é o Tártaro. Os membros do grupo franziram a testa quando entraram no Tártaro. O ar estagnado, a atmosfera ameaçadora e a pressão sobre eles deixavam claro que os seres vivos não eram bem-vindos aqui e mortais que não sabiam seus níveis eram proibidos de entrar. Eles sentiam que suas almas e corpos se separariam se não mantivessem o juízo. Khan e Doyle rapidamente ativaram os bios para evitar a pressão enquanto Victoria ativava o artefato que Anastasia tinha dado a ela para criar uma barreira esférica ao redor deles. Quando Kreutz fincou sua espada sagrada a ficar no chão, outra barreira apareceu por cima deles. Nova, cujo rosto tinha ficado pálido assim que entrou no Tártaro, finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Ele olhou para Yonvou. Você disse que iríamos para o templo do rei do submundo, mas não parece que estamos no lugar certo. Pelo que Yonvou podia ver, eles estavam em um ambiente completamente devastado. Havia alguns traços que mostravam que uma batalha tinha acontecido ali não muito tempo atrás. Yonvou se virou para Bran, que tinha ativado o pergaminho. Mas Bran parecia confuso também. Eu usei as coordenadas que você me deu. Yonvou verificou as coordenadas para o caso de ter se enganado, mas elas estavam certas. Vimalacitra sorri com satisfação para essa cena familiar de guerra. Cernu no estante observando em silêncio. Perséfone sugere silenciosamente que você encontre o marido dela. Yonvou franziu as sobrancelhas para as mensagens dos deuses conectados a ele. Hades disse que o último território dele era um templo, correto? Bran perguntou depois de olhar silenciosamente para o céu. Se então esse deve ser o território sagrado dele. Se esse for o caso, existem 2 possibilidades. Quais são? A primeira é que Hades foi destruído enquanto você estava procurando por materiais. Perséfone exibe sua raiva. Urk. Naquele momento, Doyle de repente colocou suas mãos na cabeça e caiu de joelhos. O que foi? Khan tentou ajudá-lo a se levantar, mas Doyle empurrou sua mão e levantou a cabeça. Eles cambalearam para trás com a energia que ele emitiu de repente. A barreira ao redor deles tremeu quando seus olhos brilharam como uma luz verde. Como se atreve a discutir a morte do meu marido? Seu ser degradado que perdeu a divindade. A voz perfurante estava acompanhada por poder sagrado. Perséfone tinha de manifestado no corpo de Doyle para falar. Perséfone com olhos estreitos, Bran olhou para Doyle, cujos cabelos estavam arrepiados. Seus olhos estavam sombrios por ter sido menosprezado por Perséfone. Brahma, se não tomar cuidado com suas palavras, o quê? Você vai me punir? Como? Dessa prisão no 98º andar? Bran bufou mesmo com Perséfone irradiando uma aura violenta.
Ele havia mostrado seu lado gentil enquanto cuidava de Sersha, mas ele também era um ser cínico que era chamado de exilado. O seu desgosto pelos seres divinos presos ao 98 andar só crescia conforme o tempo passava. Se está preocupada com seu marido, fique calada e observe. Bran colocou sua mão na cabeça de Doyle como se ele não quisesse mais falar com Perséfone. Os cabelos arrepiados de Doyle se abaixaram e a luz verde em seus olhos desapareceu. Doyle arregalou os olhos sem saber do que tinha acontecido. Então ele deu um sorriso amargo e falou com Bran. Você foi muito duro, Bran, por quê? Ela te repreendeu. Doyle não conseguiu dizer nada. Apesar de não estar servindo por muito tempo, ele ainda era apóstolo de Perséfone, mas Bran já foi um ser divino. Doyle ouviu um pouco sobre a situação de Bran de Yonville e também não podia desrespeitá-lo. É só ignorar ela. Bran terminou a conversa e estalou a língua enquanto se virava para Yonville. Ela é famosa por ser uma dama refinada, mas fica agressiva sempre que seu marido é mencionado. Tsk Yonville passou a ver Bran de uma perspectiva diferente. Qual é a segunda possibilidade? Você não conseguiu dizer. É simples. Hades temporariamente mudou as coordenadas do território sagrado. Yonville arregalou os olhos. Então isso quer dizer? Provavelmente tem uma luta acontecendo em algum lugar. Já que seu território sagrado tem um tamanho considerável, ele não deve poder mudar muito as coordenadas. Yonville invocou Nike e pediu para que ele desse uma olhada no céu. Nike saiu voando e enquanto circulava o céu, ele viu escuridão se distorcendo ao longe. Mestre, tem algo lá. Yonville compartilhou a visão de Nike. O céu do Tártaro era cinza e escuro, então era difícil de dizer qual era a distância em que as coisas estavam. Olhos dracônicos, mas quando ele observou as imperfeições, percebeu algo se mexendo. Um deus gigante e seres similares aos Titãs que ele viu quando entrou pela primeira vez no Tártaro estavam lutando ferozmente. A escuridão se dividiu e relâmpagos desceram. O chão rachou e uma coluna de fogo subiu. Monstros aterrorizantes demais para serem descritos saíram das rachaduras no espaço. Era uma batalha com apostas altas, mas era difícil de dizer quem estava vencendo. Seria bom se fosse o lado de Hades, mas Yonville se sentia ansioso. Se Hades estivesse vencendo, ele não precisaria mudar as coordenadas. Está muito longe. Nike apertou os olhos, tentando calcular a distância. Ele só conseguia fazer isso porque era uma besta lendária. Jogadores normais não conseguiriam dizer qual era a distância, não importa o quanto tentassem. Asas de fogo, teleporte e caminho do vento podem diminuir a distância de alguma forma. Yonville circulou seu circuito mágico no máximo. Controle de mana da asa celestial. Circuito mágico, potência máxima. Bran, depois vocês me alcançam. Caminho do vento, ventania 1. Yonville não esperou pela resposta de Bran e rapidamente pisou no vento mais rápido do caminho do vento. Ele conseguiu ouvir Kane Doyle gritando algo atrás dele, mas foi abafado pela explosão. Ele não estava muito preocupado. Bran saberia o que estava acontecendo através da conexão que tinham, então ele poderia explicar as coisas para os outros. Além disso, Kane Doyle tinha os Bians. Victoria era habilidosa na magia. Eles podiam ir atrás dele com uma velocidade considerável. Yonville usou o caminho do vento e teleporte consecutivamente e Bo deu buffs a ele de dentro de sua sombra. O quão longe ele tinha ido. Yonville podia ver vários tipos de monstros descendo do céu. 2 tem pelo menos 19. Ver um único deus gigante de quilômetros de altura lutando já era chocante. E assistir um bando deles se movendo juntos era de deixar a pessoa sem palavras. Não era nem que ele estava assustado. A diferença entre Yonville e eles era tão grande que ele não conseguia nem sentir medo. Hades parecia que estava em perigo enquanto brandia sua espada, correndo entre os titãs. Escuridão espirrava como sangue com cada golpe e braços e pernas do tamanho de montanhas caíam no chão. Sua divindade era mais poderosa do que as dos titãs, mas para Yonville, ele parecia com um navio no meio de uma tempestade. Ele podia sentir a exaustão de Hades por lutar contra os titãs sem nenhum apoio por um longo período de tempo.
Yonvou deu uma olhada ao redor. Havia um cerco acontecendo em um enorme castelo e Disputo estava lutando com as criaturas de baixo nível que os titãs tinham trazido. Eles empurravam as criaturas que tentavam escalar as paredes do castelo com uma determinação para proteger o resto de seu território clara em seus rostos. No entanto, apesar de suas vontades, eles estavam claramente em desvantagem. Embora os corpos das criaturas estivessem empilhados como montanhas ao redor das paredes do castelo, mas continuavam a descer do céu. Eles não se importavam com seus companheiros enquanto pisavam em seus corpos para subir as paredes. Eles usavam os corpos como escudos ou os infundiam com poder mágico e os jogavam no território sagrado como bombas. Disputo parecia cansado da batalha sem fim. Alguns soldados estavam tão exaustos que caíram das paredes do castelo junto com os monstros. Yonvou percebeu algumas pessoas que não tinham nenhuma divindade lutando junto com Disputo. Com um único olhar, ele percebeu que eram jogadores como ele. Yonvou não sabia como eles tinham chegado aqui, mas ele os deixou de lado e começou a pensar. Diferença de tempo é muito perigoso. Não tem um jeito de parar esses monstros, mesmo que só por um tempo. Yonvou espalhou seu território de reconhecimento. Felizmente, os seres divinos não estavam interessados em pessoas fracas como Yonvou. Era uma boa oportunidade para ele investigar. Lá sua percepção extrasensorial percebeu um ser rodeado por titãs. Uma mulher com cabelos verdes e longos. Embora ela parecesse pequena em comparação aos titãs, o nível dela era tão alto quanto os deles. Ela encarava as barreiras ao redor do território sagrado como uma expressão entediada, segurando um cristal que emanava uma luz negra. Sua energia era similar aos dos monstros descendo do céu e parecia que o cristal era um artefato de invocação. Será que isso vai funcionar? No tempo desacelerado, diversos cálculos e teorias se passaram pela sua cabeça, mas todos eles acabavam em falha. A não ser que ele estivesse no mesmo nível do rei marcial ou até mesmo dos outros 9 reis, seria impossível de lutar contra um ser divino. Ele simplesmente os deixaria furiosos e pioraria as coisas. Seria possível se ele tivesse um poder que matasse seres divinos, mas não havia nada assim entre os 900 poderes que ele tinha disponíveis. Era impossível os deuses e demônios darem a ele algo que poderia ferir um deles. Ele precisava pensar em algo diferente. E se eu der um jeito no cristal? As chances de sucesso eram só de 5%. A diferença entre ele e seu oponente era muito grande. Ele precisava cobrir essa lacuna. E se eu despertar todos os poderes? Ele arriscaria ter uma febre sagrada de novo, mas agora não era hora de se preocupar. No entanto, as chances ainda eram só de 15%. É um pouco mais alto, mas ainda não é bom o suficiente. E se eu usar o método matador de dragão? Se ele arriscasse destruir o seu corpo e usasse regeneração para se curar, as chances aumentariam para 20%. Ainda não era o suficiente. Naquele momento, um pensamento se passou pela sua cabeça. Ele tinha uma arma que causava medo nos deuses e demônios, um item divino que podia aprisioná-los. Ferro divino. Os pedaços do Ruinbang. Ele abriu suas mãos. Os pedaços que ele reuniu depois de derrotar o exército demoníaco brilharam e giraram ao redor de sua palma. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. 30% Yonvou parou diferença de tempo e o tempo voltou ao normal. O terceiro passo do despertar foi ativado. Todos os poderes foram liberados. Crunch, crunch. Seu corpo não conseguiu aguentar os poderes que explodiram de repente e começou a tremer. Regeneração foi ativada para mantê-lo inteiro e ele forçou os 900 canais desconectados a vir para o Tártaro. Ele inseriu todo o poder no Ruinbang. Olhos dourados flamejantes. Os pedaços do Ruinbang gritaram enquanto brilhavam. Os olhos de Yonvou também brilhavam como uma luz dourada. Os olhos dourados do rei macaco combinaram com seus olhos dracônicos. Os pedaços dançaram no ar e começaram a se reunir. Clac, clac. Uma arma dourada apareceu em sua mão. Era um bastão com cerca de 2 metros de comprimento. Yonvou puxou o Vigret e a prendeu em uma das pontas do bastão.
O punho de Vigrid e o bastão encaixaram perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Yonvou tomou uma posição de luta enquanto agarrava a nova lança. Seu corpo ainda estava tremendo e a pedra filosofal já tinha superaquecido. Matador de dragão fogo sagrado conjunto celestial, roda flamejante fogo, disparou da lâmina de Vigrid. O fogo demoníaco que o grande sábio usou quando queimou o mundo celestial entrou em ignição e se combinou com o fogo sagrado para criar um fogo divino preto avermelhado. Yonvou jogou a lança. A opção de Vigrid já tinha sido ativada e ela já estava indo na direção de seu alvo. Estenda, Ruim Bang. Continua no próximo vídeo.